Eduardo Barbosa. Senhor presidente, a população brasileira não pode ficar em dúvida em relação ao seu maior mandatário. Por isso, sou a favor da continuidade das investigações e meu voto é não. Deputado Eduardo Barbosa. Bom, gente, estou tendo a honra de ter aqui ao meu lado o deputado federal Eduardo Barbosa. Obrigado por ter aceito o meu convite. Quem é Eduardo Barbosa? Bom, primeiro eu quero devolver a alegria de poder estar aqui com você. Já te conheço há muitos anos e de alguma forma acompanhei sua trajetória, que eu acho que de uma forma irreverente você conseguiu depois profissionalizar-se e usar da sua profissão, da sua vocação, daquilo que você sabe fazer tão bem, uma forma de contribuir com a comunidade, com a população. Obrigado. Isso é muito bacana e eu valorizo muito as pessoas que elas têm um olhar comunitário, ou seja, coloca a sua vocação para a comunidade. Obrigado. Acho que nós precisamos muito disso, né, no nosso país. São poucas as pessoas hoje vocacionadas com compromisso público. E a gente só vai fazer mudanças e transformação quando nós sairmos desse individualismo, né, e partirmos para uma visão coletiva, preocupado com o outro e com o que está à nossa volta. Mas eu sou Eduardo Barbosa, né? Nascido em Pará de Minas, e meu nome todo é Eduardo Luiz Barros Barbosa, e aqui vivi até o ensino fundamental. Depois fui para Belo Horizonte fazer o ensino médio, fiz minha faculdade de medicina em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais. Casei, retornei para minha terra, eu e minha mulher aqui começamos a atuar na área de saúde e foquei muito no trabalho da APAI de Pará de Minas, levado pela minha esposa, Darcy, que muitos conheceram. E ali eu comecei a me dedicar a um segmento que eu nunca podia imaginar que eu ia ter uma afinidade no trabalho, que é a pessoa com deficiência. Um dos compromissos do senhor a luta pela garantia de políticas públicas para todos os grupos vulneráveis da sociedade, especialmente pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes. O senhor conseguiu em ações, desde o início que o senhor está nessa lida, como deputado federal, 19 milhões para Pará de Minas. O senhor acha que falta mais ainda para atender essa população? A gente tem aí também vulneráveis, as mulheres sendo assassinadas, a gente tem homofobia, uma série de coisas que precisam trabalhar. Creio que através da educação, mas 19 milhões o senhor conseguiu de ações para Pará de Minas. O senhor acha que precisa fazer mais? Olha, Rony, primeiro eu gostaria de dizer também, aproveitando aqueles que estão nos vendo, que eu sou pediatra de formação. Quando você fala aí a minha dedicação às questões sociais e aos públicos vulneráveis, a minha profissão, ela me traz uma sensibilidade muito grande, porque quando você lida com a criança desde o seu nascimento, quando ela é pequena, você fica muito próximo das famílias dessas crianças. Você começa a entender, perceber as dificuldades que tem uma mãe, principalmente um pai, para trazer para o seu filho uma condição nova de vida, né? E o sonho de todos os pais é fazer com que seus filhos sejam melhores do que eles. Sim. A gente sempre projeta para os filhos para que eles possam ter uma vida mais tranquila, mais confortável, que possa ter estudo. E aí você entra na casa das pessoas e começa a perceber a carência do Estado para poder atender essas expectativas e esses anseios da grande massa da população. Então o pediatra, ele não tem como não se tocar com os problemas sociais, às vezes até a falta do alimento dessa criança, a falta de moradia adequada, a criança pega uma pneumonia por falta de condições higiênicas do bairro em que mora, né? Do ar que respira, por exemplo, e às vezes é desnutrida porque falta um aporte proteico. Então, a sensibilidade, ela vem muito quando a gente se dispõe a enxergar essas pessoas. Quando você fala de valores, né, financeiros,
eu tenho, de alguma forma, um orgulho muito grande, porque aonde eu percorro Pará de Minas, seja na cidade, nos bairros, nos distritos, tem algo que eu consegui para mim. A gente fez alguma mudança ali em todos os cantos da nossa cidade. Como é que o senhor quer ser visto, lembrado em Pará de Minas? Porque a gente sabe que a gente está aqui de passagem. Mas como político, como é que o senhor quer ser lembrado? Eu quero ser lembrado que eu fui um humanista, uma pessoa que preocupou com as pessoas e com as suas condições. Essa é a minha lembrança. Agora, você me perguntou, tem muito o que fazer, porque a construção da sociedade ela é dinâmica, ela não é estática, não é simplesmente você fez isso e acabou. Mesmo porque, à medida que eu conquisto algo, a sociedade consegue conquistar algo, ela quer outro. Ela sempre tem novos sonhos, né? Então, os recursos aqui destinados, elas fazem parte de um processo de conquista, mas aquilo é a base para outras conquistas, então isso não tem fim. A gente só contribui. Você está falando uma questão de mudança, que a sociedade muda. A gente teve recentemente, bem apertado, as eleições aqui de Pará de Minas, né? Elias, Antônio Júlio, Dr. Paulo, foi ali acirrado. A gente teve 8 vereadores novos aqui na cidade, a Câmara, metade da Câmara foi meio que renovada, 8 não conseguiram se reeleger. O senhor vê no cenário de 2018 algo parecido com Pará de Minas? Porque esteve em 2016, o senhor vê isso em 2018? Se você for observar as 4 últimas eleições municipais, ninguém foi eleito aqui em Pará de Minas com uma grande margem de votos. Sempre ficou nessa média. 30, 32, 34, essas foram as últimas eleições na cidade. Eu atribuo isso a uma questão interessante. Pará de Minas, querendo ou não querer, é uma cidade politizada. Houve uma época que tinham 3 deputados numa cidade de menos de 100 mil habitantes. Isso é quase inédito. Você pode procurar em todas as cidades com 80 mil habitantes, por exemplo, elas não conseguem fazer um parlamentar. Então aqui nós começamos até a criar grupos políticos, né? Grupos políticos que seguem uma tendência, um desses deputados que foram eleitos, por exemplo. Isso criou então um segmento de divisores aqui, de grupos que se acompanham, né? Eu acho que isso é uma das explicações que nós temos para ter essa proporcionalidade, como você colocou. Agora, Pará de Minas é interessante. Nas eleições estaduais e na eleição nacional, ela reflete muito o que a grande média do Brasil apresenta como resultado, né? Ela geralmente tende para aquilo que é a maioria dos municípios mineiros, principalmente. Eu acho que Pará de Minas tem uma mineirice. Aqui a gente lida com essa mineirice que está em todos os aspectos culturais, comportamentais, valores e também no aspecto político. Agora, em relação ao país, nós estamos vivendo, no meu entendimento, um momento muito importante. Por quê? Porque, na realidade, nós nunca discutimos no Brasil o modelo de país que nós queremos. Antigamente a gente falava, o brasileiro só falava em futebol, era uma piada, futebol, mulher e cerveja. Hoje a gente passa num bar, a gente vê as pessoas falando de política. Isso. O que de novo o senhor vê? Pois é, então o que eu estou entendendo? Eu estou entendendo que a sociedade, ela começou a perceber que ela é que paga a conta. Quando você tem crises econômicas fortes, como nós tivemos, 18 milhões de desempregados, por exemplo, e isso bate em todas as portas, dependendo de nível social, mas o pobre sofre mais com isso, é o primeiro que vê a crise, né, de perto, próximo. Então as pessoas começaram a perceber, né, que quem banca o Estado são as pessoas com seus impostos que pagam. E quando ela começou a ver essa corruptela, desvio de recursos financeiros, né? Escândalos atrás de escândalo, onde a manchete de cada dia a gente fica esperando qual vai ser a de hoje, né? Começou a perceber o poder do voto. Começou a perceber. Poxa,
Isso que vale, eu não posso desperdiçar. E veio a decepção junto, porque a maioria não, todos que estão lá foram colocados lá. Né? Tem um ditado que fala, ninguém foi lá dando um chute na porta, ela foi através de voto. Né? Então as pessoas começaram a ter decepções com isso. E aí essa perplexidade começou a fazer com que as pessoas começassem a se perguntar, né? Vamos poder fazer mudanças? Vamos fazer essas mudanças? E eu acho que agora que é o pulo do gato. Vamos fazer a mudança do oba-oba, porque isso pode também acontecer, né? Vem o Tiririca, por exemplo, impressiona e traz ali uma possibilidade de um voto, por exemplo, de revolta. Quero então agora apresentar a todos vocês as nossas propostas para mudança do texto do governo, porque, como afirmei, não concordamos com a proposta enviada para a Câmara dos Deputados. Primeiro ponto, pensão por morte. Então, o que vai acontecer no meu entendimento? É a gente estar atento ao debate político, porque os candidatos também vão ter que se comportar de forma diferente. Eles vão ter que colocar dentro dos seus programas de televisão, de rádio, o que for, principalmente os cargos majoritários, que a gente chama presidente, governador, qual que é o modelo de Estado que você defende. Isso tem que ficar claro, porque antes as propagandas eleitorais elas são midiáticas, ou seja, elas são feitas de música, de alegria, de palavras feitas, não é isso? E muitas vezes a gente é contagiado pela emoção, mas você não sabe nem sequer qual que é a proposta das pessoas em relação, por exemplo, à reforma da Previdência. E tem pessoas que defendem políticos igual defendem time de futebol. Justamente. E não pode ser assim. Não você pode. Você tem que defender proposta de Estado, né? Os países que avançaram muito e que se tornaram grandes potências, a população tem uma consciência do Estado que quer, sabe? Mas onde que a gente conserta isso? Esse monte de desempregados. Então agora vai ser no debate. Primeiro que tem esse fenômeno que nós estamos vivenciando. Todo mundo quer papo reto. A população demonstra sua intolerância que ela não quer mais desculpa. Então não adianta você fazer uma pergunta e ir pela tangente. As pessoas querem que você seja verdadeiros, reais. O que você pensa disso e pronto. Aí ela vai tirando suas próprias conclusões. Então, eu vou aproveitar o papo reto vai ser um papo que a população vai exigir. Mesmo porque os meios de comunicação que nós temos hoje, principalmente redes sociais, é tudo de papo reto. São poucos minutos, poucos segundos que você tem que passar uma mensagem e aquilo tem que... Eu vou aproveitar esse papo reto e vou falar, o senhor é candidato? Sou candidato. Qual cargo? A princípio é deputado federal. Realmente eu tinha a aspiração de poder, às vezes, concorrer a um outro cargo, por exemplo, ao Senado, por exemplo. Mas isso não depende só da gente, sabe, irmão? Quando você tem uma candidatura majoritária, isso depende de partidos, de coligações. Então, a princípio, deputado federal, se me derem outra alternativa, eu já coloquei meu nome à disposição. O Grupo de Teatro Reverso de Pará de Minas agradece ao deputado federal Eduardo Barbosa pelo apoio à nossa temporada aqui no Teatro Marília. Hashtag Política do Bem. Existe um quarto poder, que seria as empresas, os grandes empresários, porque quando se fala de política hoje, empresários estão sendo presos, escândalos assim gritantes, vamos falar. Existe o quarto poder? Eu diria que o quarto poder, né, na nossa visão, é mais a imprensa, né, o poder de comunicação. Os empresários, eles transitam muito bem em todos os poderes, essa aqui é a verdade, né? O poderio econômico, ele é muito forte. E ainda o homem, o ser humano, no nível de evolução, de estágio de evolução que nós estamos, ele é muito atraído pelo ter. Né? Então é lógico que a pessoa que tem dinheiro, ela transita muito bem em todos os poderes. Isso significa o quê? Tem influência, consegue ter acesso, consegue persuadir, consegue influenciar. Mesmo porque o dinheiro compra espaços. Isso que é a verdade. A culpa não seria os
tantos partidos políticos e essa coisa de, eu consigo me eleger hoje, mas eu fico devendo tal e tal empresário. Esse monte de partido seria a causa disso? Você pergunta muita coisa de cada vez. É que você me dá abertura para falar de forma correta. Eu falei, que ótimo. Só porque eu coloco assim, cada pergunta que você coloca é de uma complexidade muito grande, e a gente conseguir transmitir para quem está nos vendo a ideia clara, às vezes nos exige muita sapiência, né? Mas eu quero te dizer o seguinte: o poderio econômico, ele é forte. Você me disse dos empresários que se associaram à corrupção, e eu até faço a pergunta a mim mesmo a todo dia: por que as empreiteiras tiveram que fazer isso? Eram as únicas empreiteiras brasileiras que tinham como assumir as obras de grande vulto do Brasil. Eram empresas, são empresas competentes tecnicamente, mas a ambição é muito grande, né? Então, igual na linguagem popular, a garganta é larga demais. Ou seja, essa ambição para querer mais é um grande problema, né, do mundo empresarial. Ele tem que se humanizar mais, ele tem que perceber que a luta pela divisão de riquezas parte também do empresário ser mais comprometido com as questões sociais, mais sensíveis nas relações, inclusive com o trabalhador, com o empregado, e ser mais justo, ter o poder de justiça real, no sentido de saber que faz parte de uma engrenagem para construir uma nação mais justa. Eu não posso ter uma visão egoísta. Então, os empresários, principalmente os que se envolveram no processo de corrupção, eu acho que eles extrapolaram todo e qualquer bom senso. Você sabia que Eduardo Barbosa trouxe mais de 5,5 milhões de reais para a cidade? Dinheiro para o Centro de Reabilitação da PAI, para a construção, informatização e reforma dos postos de saúde, para o CTI do Hospital Nossa Senhora da Conceição, para o Centro de Hemodiálise e para a Pediatria do hospital. 30% de toda a verba foi para o Hospital de Pará de Minas. E você sabia que Eduardo Barbosa foi o responsável pela verba de mais de 1,5 milhão para a construção da UPA 24 horas? Eduardo Barbosa é gente nossa. Agora, o modelo de Estado que eu falei, que a gente precisa defender, é esse modelo que eu defendo da social-democracia. Eu acho que a grande mazela do país, do Brasil, a grande chaga, o grande mal que nós temos é esta diferença entre os ricos e os pobres. Que é gritante. Isso é gritante, né? A gente consegue resolver isso? Então, nenhum país que desenvolveu tem essa diferença. Nós precisamos justamente trazer para uma proximidade. No mundo inteiro não tem igualdade, né? Dizer que nós vamos viver essa igualdade. Mas não deixar isso tão gritante. Então, nosso programa já está acabando, você acredita? Você falou, cara, juro. Mas agora que a gente precisa começar. Mas aí, em relação a isso, já que está acabando, nós temos que ter pessoas e políticos e a sociedade comprometidos, que todo mundo tem que ceder para fazer justiça social. Eu acho que o político vai ter que mudar mais. Né? Você falou uma coisa do aí eu ia chegar nos partidos. Não tem jeito de, com 20, 30, 40 partidos, a gente discutir o modelo de Estado. Nós temos que centrar em 4 partidos, no máximo, 4, 5, tendências de esquerda, direita, centro, que isso é necessário para ter um bom debate, mas todos terem uma linha clara de qual Estado vai defender. Né? Quando você pulveriza muito, não há um debate político. Quando o senhor colocou o pé na política e falou, quero ser político, o senhor tinha quantos anos? Olha, fazer as contas aqui, né? Eu tinha 34 anos, né? Quando você foi eleito? Pela primeira vez, não foi uma decisão pessoal, naquela época nem filiado a partido eu era, e o movimento das APAES em Minas Gerais entendeu que nós tínhamos que sair para uma representatividade política, porque não se defende minorias dentro de casa. Você precisava defender minorias construindo leis e políticas públicas e me escolher para ser o candidato. E a inclusão, ela vai exigir de todos nós um novo comportamento, diálogo. E aí eu vou ser menos autoritário e mais fraterno. Vamos dialogar? É assim
que se faz inclusão. Se o senhor pudesse voltar no tempo, o senhor agora, com a experiência que o senhor tem, voltasse lá quando o senhor decidiu que ia ser candidato, o que o senhor falaria para aquele cara que estaria entrando na política agora? Eu falaria o que eu recebi de mensagem quando eu fui eleito pela primeira vez. Recebi a visita na minha casa da irmã Gertrudes, levada pela dona Leni Cunha. E ela foi, me deu um abraço e disse: você vai para o parlamento, para o lugar de falar, mas silencie mais do que fale, porque a fala dispersa, o silêncio agrega. Onde o senhor errou? Talvez com palavras mal colocadas. Onde o senhor acertou? O ímpeto de falar, às vezes, te traz desconcentração e também faz com que o outro entenda a sua lógica de forma diferente do que você quer passar. Onde que eu acertei? Coerência. Eu acho que a coerência com aquele grupo que me confiou essa condição de representatividade e que eu sou vinculado a esse grupo até hoje e me volto a cada dia para onde eu comecei para lidar com as pessoas com deficiência e as suas famílias. Elas me nutrem de sabedoria, nutrem de expectativas, de confiança. Então, eu não ter rompido com aqueles que me confiaram desde o primeiro momento, talvez seja o meu grande acerto. O seu compromisso continua 6 mandatos? 6 mandatos? 6. 6 mandatos, e o senhor olha para trás e vê, ainda sigo aquele compromisso, o senhor respira, coloca a cabeça no travesseiro e tem a consciência disso. Com certeza. É isso que me mantém. E é isso que me faz, inclusive, permanecer com o mesmo vigor e a mesma vontade de continuar fazendo as coisas. Bom, eu falo que eu faço Voz e Vez, na verdade, mais para mim, né? Para me aprender muito e ter contato com pessoas igual o senhor, porque se não fosse esse programa, eu não teria oportunidade de estar com pessoas assim. Nem eu com você. Ótimo, eu criei uma oportunidade bacana. O senhor que está lá no olho do furacão, né? Queria que o senhor olhasse por nós, por esse povo que agora está acordando para o poder de voto que ele tem, que o voto dele não pode ser branco, não pode ser nulo, e que ele não pode torcer por um político corrupto como se fosse time de futebol, né? Que a gente tem que acompanhar aquele político que a gente vota. Eu acompanho os políticos que eu voto, e eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para o pessoal de casa de esperança, por favor. Você está certo, Colônia. Política não é Atlético e Cruzeiro, não é Flamengo e Fluminense, né? Política é a solução dos problemas. Ela existe porque as ideias são de muitas, cada um pensa de um jeito. Qualquer assunto que colocar aqui, você vai ter uma opinião, o outro tem outra. Então, a política é para agregar os diversos pensamentos naquilo que é possível naquele momento histórico, né? Tem coisas que, às vezes, eu não consigo mudar para hoje, mas eu vou tentando. Então, eu crio consenso hoje para pensar amanhã como é que a gente pode evoluir. Então, é a arte de você conversar, negociar e não impor ponto de vista, e sim construir pontos de vista a partir de ideias diferentes. Isto que é a política. Então ela é muito bonita, porque você inclusive tem que exercer humildade. Aquele político que não exerce isso, ele é prepotente, ele é coronel, ele quer mandar. E essa população não quer mais. O político que nós queremos é aquele que tem consenso, que tem escuta, que percebe o outro, que tenta fazer leitura e que às vezes abre mão da sua verdade porque foi convencido por outras verdades. E eu acho que o que mais precisamos hoje é fazer com que a humanidade ela seja menos intolerante para fazer esse exercício da ausculta. Hoje nós estamos imediatistas, nós deletamos o que nós não queremos, e nós não queremos muitas vezes aquilo que nos faz refletir para mudanças interiores. Então acho que a gente tem que aproveitar isso tudo para criar novos homens em nós mesmos. Política, gente, faz parte do nosso dia a dia, e que a gente não aprenda pela dor, né? Que a gente possa discutir sim sobre, né? Estar numa mesa, falar com o pai, com a mãe sobre política, porque ela é muito importante, e quem paga somos nós, quem paga é você,
né? Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre política com o deputado federal Eduardo Barbosa, que muito tem feito, e peço que faça muito que nós estamos precisando. Deus abençoe o senhor na sua jornada. Obrigado. Obrigado por essa oportunidade. Porque eu acho que ele traz para nós, dentro do conceito de educação, um avanço muito grande. E que